Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, manifestou sua indignação com o assédio de uma jornalista do jornal Folha de São Paulo e da revista Piauí, que entrou em contato com o fabricante da cama do cachorro de Eduardo e de sua esposa Heloísa. O deputado compartilhou prints da conversa mantida entre a jornalista e o fabricante e desabafou dizendo: "Minha esposa Heloísa fez ontem um stories com nossa cadela Bereta, agradecendo ao fabricante que ganhou uma cama de pet. Hoje, a jornalista Ana Virgínia, da Folha Piauí, entra em contato com a fabricante querendo saber o preço da cama e justificando que eu sou homem público. Saudades do tempo em que jornalista investigativo era tipo Tim Lopes. Esse sim tinha o respeito da sociedade." Na conversa com a jornalista, o fabricante afirma que deu a cama de cachorro a Heloísa Bolsonaro em virtude da admiração que tem pela família Bolsonaro e lamenta que a repórter não tenha um pet, pois enviaria uma caminha para ela também. Com a palavra... Com a palavra, o homenageado da solenidade, senhor Eduardo Bolsonaro. Como o Gil falou aqui, parece que nós temos dois homenageados nessa noite, né? Mas primeiro, meus caros, agradecer a presença de todos vocês aqui. Hoje é sexta-feira, né? A gente está chegando aqui perto das 10 horas da noite. Não é uma coisa fácil tirar as pessoas de casa e vir aqui prestigiar um político, né? Nossa categoria tão desgastada, de maneira geral, junto à sociedade. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. E eu gostaria de comentar um pouquinho do que cada um falou. Eu fui tomando nota do que cada uma das pessoas falaram aqui. Eu acho que só nisso aqui a gente já tem umas 2 horas mais ou menos de fala. Agradecer ao deputado Gilmar Santos, que fez questão de nos receber aqui, vice-presidente dessa casa. Agradecê-lo pela cordialidade. Dizer aqui que o poeta José Jantalha muito nos emociona. Estava aqui do lado. Jantalha, obrigado pelas palavras. Eu estava comentando ali com o Gil, né? Da outra vez que a gente esteve junto lá no evento do MMDC, o poema Nossa Bandeira também é sensacional, muito emocionante. É um lado que, às vezes, as pessoas conhecem pouco, mas o senhor tem a capacidade de nos emocionar com as suas poesias e os poemas. Muito obrigado pela sua presença. E eu começo aqui com uma frase que veio da plateia. Eu não sei quem foi aí, mas em algum momento alguém falou: Ustra livre. Não, Ustra vive. Ustra não está preso. Ustra nunca foi preso, né? Ele prendia vagabundo, é o contrário. E isso me fez lembrar quando o presidente Jair Bolsonaro votou no impeachment, falando em memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E eu queria pegar essa passagem para exemplificar o momento que a gente está passando. Muitas pessoas, para não dizer quase 100% delas, sopraram nos nossos ouvidos depois daquele fato lá, dizendo: olha, se ele tinha alguma chance de ser qualquer coisa, ele perdeu. Não se elege nem mais para síndico do prédio. Ou seja, jogaram um capitão lá para baixo. Mas por que é emblemático isso? Porque isso mostra um homem que é aguerrido aos seus ideais. E a gente nunca deve perder isso. A gente nunca deve deixar para o lado um colega nosso por uma situação fática daquele momento. Nunca, por exemplo, pegar a nossa gloriosa Polícia Militar. Nunca, prezado Major Meca, Tenente Coimbra, Castelo Branco, General Peternelli, tantos outros militares que temos aqui, nunca devemos deixar um subordinado nosso na mão, sabendo que ele fez o certo. Então essa frase, ela é muito emblemática e mostrou que com a verdade a gente consegue combater qualquer coisa. Com a verdade a gente vai alcançar os nossos objetivos. E não foi à toa que um dos lemas de campanha de Jair Bolsonaro, prezado Altair, foi João 8,32.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falei Altair porque ele citou aqui o rei Davi, citou Salomão, aquele que podia pedir qualquer coisa a Deus e lhe pediu sabedoria. Gosto muito do livro de Provérbios. Cadê Altair? Saiu, poxa, puxar a orelha dele. E elogiar ele aqui por conta do projeto dele, né, para colocar, para falar o óbvio, né? Hoje em dia a gente vive uma bizarrice tão grande, Gil, que querem me fazer pensar que o que eu vejo não é a verdade. O que eu vejo não é real. Eu olho um homem e eu falo, isso é um homem. Não. Eles querem dizer que aquilo dali é uma mulher. E vice-versa. Tentam embaralhar tudo nas nossas vidas. Para quê? Para tentar desconstruir a nossa sociedade. Para tentar acabar com a família. Para tentar dizer que maconha é bom. Para tentar dizer que a criança na escola tem que aprender sobre sexualidade para ela aprender a se prevenir. Quando na verdade o que a gente vê agora, apesar da Raquel, filha do Dadá, são as mulheres na adolescência cada vez mais grávidas. Coisa que não acontecia antigamente. Raramente acontecia. Porque a sociedade censurava esse tipo de conduta. É óbvio, se vai nascer a criança, ninguém vai abortar. Nós somos cristãos. Vamos amar aquela criança da melhor maneira possível. Mas querer incentivar esse tipo de conduta, pera lá, que aí já é um pouquinho demais. E seguindo aqui o que o Altair falou, me lembrou Duque de Caxias. Estava falando do rei Salomão, rei Davi. Duque de Caxias foi um vitorioso da Guerra do Paraguai. Lá na década, finalizou em 1870. E depois, com o sucesso da guerra, um militar que comandou e venceu uma guerra justamente, acabou sendo disputado por partidos políticos. E ele falou, a minha espada não tem partido. Engana-se aquele que você vai se tornar uma pessoa influente ou vai alcançar os seus objetivos por causa do cargo que ocupa. Cito só um exemplo, para acabar de vez com esse negócio de diploma na parede significar alguma coisa. Vocês conhecem alguém que tem influenciado mais a política brasileira, mais o nosso lado conservador do que Olavo de Carvalho? Pelo contrário, né? Até ficam esculhambando ele. Ah, ele não tem título de professor, autodeclarado filósofo, ah, que ele é astrólogo. O cara tá lá na Virgínia, fala um ai, milhões de pessoas seguem aqui no Brasil. Não é deputado, não é vereador, não é prefeito, não é presidente, não é nada. Mas ele abriu caminho. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, ele falava as coisas, as pessoas riam, e essas coisas começaram a acontecer 20, 30 anos depois. E é assim que ele foi ganhando credibilidade. Então vamos nos ater à verdade e a fazer aquilo que é o certo. No momento de dificuldade, faz o que é o certo. Não pense em outra coisa, não. O Edson Salomão falou aqui da questão de que no PSL a gente está tendo uma ala fisiológica e uma ala ideológica. O que é que pensam alguns deputados lá dentro? Eles partem do seguinte raciocínio, prezado Vitor Panchorra. Obrigado pela presença. Em 2018, ocorreu um tsunami chamado Bolsonaro, que não se repetirá em 2022. Uma premissa que eu não sei se é verdadeira, mas vamos lá, pensando com a cabeça deles. Eu também acho. A gente vai renovar ainda mais o Congresso. Outros Douglas Garcias virão para melhorar a nossa vida política. Quem sabe com o prefeito do quilate de Edson Salomão. O importante não é ganhar a eleição, o importante é fazer bonito. De nada adianta ganhar uma eleição com um candidato que não fala a mesma linguagem que nós, que não fala a mesma linguagem do povo. Pois bem, partem desse princípio que em 2018 ocorreu um tsunami Bolsonaro que não se repetirá em 2022. Logo, precisa-se de fundo partidário, emendas, cargos em estatais, nomeações para a sua base. Então, você acaba percebendo que esse tipo de pensamento é o pensamento do político padrão. Aquele político que ninguém aguenta mais. O político que faz tudo pela reeleição. Ele botou o interesse do povo no segundo plano e se esqueceu do que ele falou na eleição. Porque para dar cargo para toda a sua base, você vai precisar exigir tributo da população.
E o que a gente falou durante a campanha? Que nós queríamos um Estado mais enxuto. E quanto maior o Estado, maior é a margem para a corrupção. Me diz aqui se eu estou errado. Na campanha, quando as pessoas falavam, olha, eu sou Bolsonaro, eu estou com Bolsonaro. Vocês viram alguém falar a seguinte frase? Estou com Bolsonaro, mas não vou dizer amém para tudo que ele fizer. Estou com Bolsonaro, mas não é abaixar a cabeça para tudo não. De repente, lá na hora, eu vou mudar de pensamento. Alguém falou isso durante a campanha? Não. Mas a gente está vendo pessoas agora, depois de eleita, falarem isso. Estamos onde estamos? Seguindo aqui, seguindo adiante. A voz do povo é a voz de Deus. Frederico Dávila queria lhe parabenizar. Quantas pessoas não vieram no pé do meu ouvido falar, cuidado, ele é tucano, cuidado, ele está com Alckmin, cuidado, uma hora ele vai dar uma rasteira. Queria deixar registrado aqui que é um deputado exemplo, principalmente na área de agronegócio, e eu vejo seus esforços junto ao ministro Tarcísio, ao ministro Canuto, a todos os outros, para a construção de estradas que melhorem a vida dos produtores de Capão, de Buri, do Vale do Ribeira. O seu trabalho acaba hoje inspirando a todos nós aqui. Parabéns, Frederico. E finalizando a sua fala, você me fez lembrar do Clodovil. Essa aqui é uma sessão que destila ódio e homofobia, né? Clodovil, ele falava o seguinte, né? Alguém conhece o PTC? Mas vocês certamente conhecem um Clodovil. A gente poderia até substituir, né? Alguém conhecia o PSL? Mas vocês conhecem o Bolsonaro, né? É importante ter um partido? É. Você quer um partido forte? Óbvio que eu quero. Mas o partido não pode ser o fim, o principal. O partido é o meio. É porque quando a gente entra na política, a gente percebe aqui que para obstruções, ou para colocar um projeto adiante, ou na hora de escolher uma presidência de uma comissão, o partido faz-se importante. Mas, mais importante do que ele, certamente, são os eleitores, são as pessoas que deram a base para a gente chegar lá. Muito obrigado pelo seu apoio e pela lista dos deputados também apoiando a minha liderança, a minha presidência no PSL aqui em São Paulo. Certamente, onde quer que eu esteja, eu vou carregar o sentimento dos 1.843.735 eleitores que confiaram a mim e não ao meu partido o voto. É como o Major Meca falou aqui, é uma questão de lealdade, é uma questão de princípios. É por isso que eles atacam tanto a família, porque eles sabem que um jovem que não ouve a um pai ou a mãe, eles sabem que um jovem que pense que todo pastor é estelionatário, que todo padre é pedófilo, é presa fácil nas garras de militantes travestidos de professores dentro de sala de aula. É como Gramsci falava. Ele não falou isso, né? Desculpe, mas é uma expressão da sua ideologia. Não tome quartéis, tome escolas. O Gramsci ele pensava da seguinte maneira: a sociedade ocidental, embasada nos valores judaico-cristãos, nesses valores de honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem pela terra, valores de não matarás, mesmo a vida dentro do ventre da mãe, essa sociedade, ainda que você venha e imponha a ela o comunismo, isso não vai se estender durante muito tempo. Você aceitaria trabalhar sua vida toda e chegar na hora da sua morte, a sua herança não ficar para o seu filho, ir para o Estado? É óbvio que não. Você compra essa balela de que o bandido é a vítima da sociedade, logo é justo que ele te roube, porque isso, no final da linha, é expressão de divisão de renda? É óbvio que não. Quantas pessoas humildes a gente não conhece que são trabalhadoras? Inclusive, a esmagadora maioria. Chega até a ser um preconceito quem diz que pobreza está diretamente ligada à criminalidade. Quanto mais pobre se é, mais tentador fica o crime. Mas se você tiver valores bem embasados, bem fundamentados, você pode estar desempregado, que você é incapaz de roubar. E é por isso
E é por isso que eles têm ódio da família, tem que destruir os sacerdotes, destruir as famílias, controlar a internet, para depois reerguer a sociedade que eles imaginam ideal. Que essa sociedade embasada nesses direitos humanos fajuto é uma sociedade revolucionária, como a gente está vendo na Venezuela, que o pessoal socialista é incapaz de criticar. Pelo contrário, né? A gente viu Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann indo lá lamber as botas de Nicolás Maduro e se lixando para a menina de 14 anos que tem apenas 14 quilos. Quem tiver internet, é só dar um Google Imagens. Obrigado, Coronel Nishikawa. A família Bolsonaro vai mudar o Brasil e certamente a gente só está conseguindo transformar o nosso país, Coronel, porque a gente tem o apoio dessas pessoas aqui. Quem vai mudar o país é você que vai para a cama de noite e está pedindo só mais um minutinho para o seu marido parar de encher o saco, que você está vendo um vídeo do Bolsonaro ou compartilhando no grupo de WhatsApp. É a tiazona do WhatsApp, que já foi usada até como fundamento para pseudo-exilado. São os robôs que eu estou vendo aqui essa noite, né? Quantos robôs nós temos aqui? Tentaram falar que era robô, deu errado. Caixa 2 deu errado. Tiazona do WhatsApp deu errado. Mas o que? Milícia, agora é milícia virtual. De crachá. Meu Deus do céu. E eles não vão parar nunca. Eu vou aproveitar e emendar no gancho aqui, passar a fila, o que o Gil Diniz falou. A acusação contra ele, a denúncia feita recentemente. E hoje eu acordei com alguns amigos falando, olha, saiu uma matéria na Istoé falando sobre você. Eu falei, é mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Falei, meu Deus do céu. Por favor, nunca generalizem a imprensa, tá? A gente reclama muito, bate na extrema imprensa. Uma boa parte dela, aquela que era mamadora das tetas públicas até há pouco tempo atrás, e essa realidade está mudando com o governo Bolsonaro, mas nunca generalize. Agora, pelo amor de Deus, falar que eu paguei o voo da lua de mel com fundo partidário. Eu queria saber, eles vão pagar a minha segunda lua de mel, que eu vou processar todos eles. É uma injustiça até com jornalistas que fazem um bom papel. Chegam e falam que bem entendem. Falando que eu fiz rachadinha com a advogada Karina Cufa. De onde é que tiraram isso? Um papel, um depoimento, não tem nada. O vagabundo se esconde atrás do sigilo da fonte para prestar um trabalho político. Isso não é jornalismo, isso é um canalha. Germano Oliveira é o nome dele, ex-Globo, atualmente na Istoé. Não bastasse a época ter feito aquela canalice com a minha esposa, um outro vagabundo se passando por uma pessoa que precisasse de ajuda, foi recorrer aos serviços profissionais da minha esposa, fez 5 sessões, passou o mês inteiro conversando com ela. Aí na última sessão vira para ela e fala, olha, sabe o que é? É que eu sou jornalista e eu vou fazer uma matéria. Você quer falar alguma coisa? Aí ela, eu não falo com jornalista. Então assim, mil vezes é pouco, é 1 milhão de vezes. Mas a questão é que não tem limites. Isso daí, gente, vai ser toda hora, vai ser toda hora. Isso daí não vai acabar. Para esses caras, é uma questão doentia. E aí reclama, você não fala com a imprensa. Às vezes eu falo com a imprensa, às vezes eu dou até uma ou outra entrevista. Eu começo a me perguntar se eu deveria fazer isso ou não. Porque realmente é muito complicado. A todo momento nós fomos no lançamento do KC-390, um avião que vai vender igual água. Essas fotos vocês viram aqui no vídeo anterior, em que eu estou falando com alguns chefes de Estado. Muitas das vezes a gente está levando o KC-390 para tentar ser vendido, que a gente nem sabe, mas vai gerar emprego lá em São José dos Campos, vai melhorar a vida de Taubaté. E no lançamento em Anápolis,
Eu estava saindo, veio correndo o jornalista atrás de mim. Poxa, Eduardo, ainda bem que eu consegui chegar até você. Só uma perguntinha só. Você viu como é que ele falou? Você viu a nova pesquisa do Datafolha? Eu olhei assim e falei, poxa, sério mesmo? Um avião que demorou décadas, passou vários governos sendo desenvolvido. Todo mundo só elogiando, vai render milhões para o Brasil, talvez bilhões. E o cara está me perguntando do Datafolha. Não é com boa intenção, né? Um pouco mais adiante, Tenente Coimbra. Bacana, Tenente, não sabia dessa história não, que era do Patriotas e depois só não foi... porque tem essa questão, quem é militar não pode, né? Tem um momento diferenciado para conseguir se filiar ao partido. Estava com Penha, tranquilo. Mas é isso daí, o importante são pessoas, não são partidos. Né? Obrigado pela sua força, obrigado pelo seu apoio. É o nosso coordenador ali na parte da Baixada Santista. Do nosso queridíssimo Bozella, não é isso? Mas isso... É lamentável essa postura do Bozella. Eu até disse aqui anteriormente, numa entrevista aqui numa certa coletiva de imprensa, em que eu falei, né? Quem mais se prejudica me atacando são eles próprios, não sou eu. Eu não fiz nada. Eu continuo o mesmo do período eleitoral até agora. Não fiz absolutamente nada. Eu só entrei nessa liderança a contragosto, aconselhado de maneira contrária pelo presidente da República, mas eu só entrei porque o meu nome era o que angariava o maior número de apoios dentre os deputados. E só entrei porque o líder anterior estava orientando contra o governo, e não foi para isso que nós fomos eleitos. Orientando contra a MP 886, trocando parlamentares de comissão. É uma situação lastimável. Eu procuro até ficar quieto e não comentar esses assuntos. Essa semana inteira eu estava me segurando. Eu vejo muita coisa, eu vejo tudo que vocês veem, eu vejo. Eu tenho o mesmo sentimento de vocês. A vontade de falar, a vontade de responder. Mas para ficar tranquilo, para tentar apaziguar, prezado Ítalo Lorenzon, do Terça Livre, eu ficava na minha. Mas eles não paravam. E eles vão tentando construir a narrativa de que os filhos são um problema. Como eles não podem bater de frente com o presidente ainda, o que eles fazem? Tentam desgastar quem está ao redor. E pessoas que até ontem eram Bolsonaro até embaixo d'água, começam a comprar a versão da mídia. Aí sobra até para o Flávio. Aí Queiroz, aí depois vai outro, aí começa a falar, olha essa matéria aqui da história do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, o pai está tentando agradar o filho. Enfim, o julgamento o povo vai fazer. Obrigado, Tenente Coimbra. A nossa espada, igual a Duque de Caxias, ela não tem partido. Parabéns pela sua atuação. Freitas falou: Brasil não teve oposição por 13 anos. Verdade. Vocês viram um vídeo antigo do Lula, em que o Lula fica se gabando, né? A melhor coisa que eu vejo é que não existe direita na campanha presidencial. Todos os candidatos são de esquerda. Chegaram a ver esse vídeo? E ao que parece ele não estava de porre não, estava certo. Ele se gaba, por quê? Porque o Foro de São Paulo conseguiu arquitetar um plano para toda a América Latina muito vitorioso. Algumas pessoas acham que o PT acabou em 2016 com o impeachment da Dilma e depois na eleição com a eleição de Jair Bolsonaro. Não acabou não, gente. Em 89 caiu o Muro de Berlim. Muita gente achou que tinha acabado o comunismo. O Foro de São Paulo foi criado no ano seguinte, 1990. E depois você vê em 99 Hugo Chávez vindo ao poder, 2006 o Evo Morales, 2002 o Lula, e o negócio deu metástase, né? Néstor Kirchner, Bachelet, mas quem? Me ajuda aí. Correia, Lugo, Mujica, os caras dominaram. Nós somos o quê? Nós somos a reação a isso tudo. E, lamento informar, vai ser sempre trabalhoso assim. Como diz Theodore Roosevelt, frase atribuída a ele: o preço da liberdade é eterna vigilância. Sei que é cansativo você tomar conta do seu filho, você ter o seu trabalho, pagar as suas contas e no final do dia ainda ter que se inteirar do mundo político.
Mas se nós virarmos as costas, eles vão dominar. É por isso que eu fico feliz em ver aqui Valéria Bolsonaro, Castelo Branco, Peternelli, Douglas, Gil, o Edson Salomão, Nishikawa, Ameca, Freitas, Frederico Dávila, Tenente Coimbra e todo mundo aqui que não virou as costas para a política. Quando a gente sai candidato, a primeira coisa que você escuta de alguns: está saindo candidato por quê? Está querendo se dar bem? Vai entrar na política? Vai ganhar bem? Vai comer caviar? Vai acordar a hora que quiser? Pessoal, quem está do lado de cá sabe que aqui, ó, é ralado. Olha a cara, pega uma foto do presidente Bolsonaro de uns 4 anos atrás e olha a cara dele agora. Envelhece 10 anos em um. Então pode ter certeza, tem muito vagabundo? Tem, mas tem muita gente aqui que trabalha. Valéria Bolsonaro, estava elogiando o Douglas Garcia, vai adotar o Douglas Garcia também, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer adotar, todo mundo quer ser o pai e a mãe, né? Mas a sua palavra, falando um pouquinho de luz, né? Acredito que se traduza em confiança. Se nós não confiarmos que o Bolsonaro está dando o melhor dele e fazendo o possível, esquece. A gente vai esmorecer no meio da batalha. Então a gente precisa da confiança de vocês. Quando eu falei no meu discurso que eu estava deixando de ir para a embaixada em Washington para tentar levantar adiante aqui no Brasil, colocar adiante o movimento conservador, é para fazer eventos como aquele, Ítalo, lá em Rio Verde, Rio Claro, Rio Verde é Goiás, Rio Claro, para tentar ter esse encontro com vocês e falar, porque eu sei que depois de falar aqui é muito mais difícil vir uma Maria do Rosário, um Paulo Pimenta ou uma Gleisi Hoffmann e tentar passar um papinho em vocês. É muito mais difícil vir aqui, fazer cara de santo na eleição, receber a hóstia e depois pregar pelo aborto. É muito mais difícil vir um candidato que é todo vermelhinho, mas na época da campanha bota o verde e amarelo no seu nome para tentar dizer para vocês que é patriota. Onde a gente ocupa, fica difícil deles entrarem. Verde por fora, vermelho por dentro. Obrigado, Valéria. Parabéns pelo trabalho que tem feito aqui também. Valéria que esteve comigo junto do Hospital das Mulheres, o CAIMS. Cadê a Raquel? Raquel, filha do Dadá Figueiredo. Tem 3 coisas que param no ar, não é? Dadá Maravilha. Dadá Figueiredo é um surfista. Helicóptero, beija-flor e o Dadá. Castelo Branco. Obrigado, Castelo Branco, pelos elogios feitos à minha atuação na Credem. A gente conseguiu, de fato, colocar alguns projetos importantes ali, acordos anti-bitributação, General Peternelli também, braço forte ali dentro, acordos anti-bitributação, por exemplo, com Emirados Árabes Unidos e alguns outros países. O Emirados Árabes que, inclusive, o governo de São Paulo abriu em Dubai um escritório comercial. Quando a gente aprova esse tipo de tratado, quando a gente coloca ele adiante, a gente não sabe lá na ponta quantos empregos a gente vai gerar. Mas a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor, inclusive para São Paulo. Lembrando que São Paulo é o estado do Brasil que tem o maior volume de comércio com os Estados Unidos. Tentaria lá ir para a embaixada para tentar também trazer esses benefícios para cá, geração de emprego. Projetos como acordo de salvaguardas tecnológicos, para a gente poder usar Alcântara, mais um presente que Deus nos deu, uma proximidade à linha do Equador, mais de 200 dias de sol por ano. E essa proximidade com a linha do Equador, ela faz reduzir em 30% a necessidade de combustível na hora do lançamento. Com um lançador, com um foguete mais enxuto, você consegue acoplar mais satélites e fazer aquele lançamento mais barato. Eu tenho certeza que após o Senado aprovar esse acordo tão importante para o Brasil, que está há décadas sendo debatido, mais um fator que há décadas estava parado e o governo Bolsonaro está colocando adiante, eu tenho certeza que vai gerar muita riqueza, muito conforto, muita qualidade de vida para o povo de Alcântara, no nosso sofrido estado do Maranhão, um dos mais pobres do Brasil, que é exemplo de Kourou, na Guiana Francesa,
onde viu sair uma cidade da pobreza para virar a maior renda per capita da América Latina. 26 mil dólares essa cidade na Guiana Francesa. Certamente a nossa Alcântara vai chegar lá ou ultrapassar isso. Falou de 77, Tiradentes, Exefex. Jair Bolsonaro foi 01 de Exefex. Foi 01 no curso de mergulho dos bombeiros. Para quem acha que ele é chucro, que não é um cara intelectual. 8º de AC. Né? Eu também fico triste, Castelo Branco, em ver pessoas eleitas e agora, depois de eleitas, vem mudar um pouco o discurso, dizendo que não é bem assim, não vamos falar amém para o que o Bolsonaro dizer, vamos contestar, mas na hora da eleição não abrir esse parênteses, né? Na hora de informar o eleitor. Mais uma vez o povo vai fazer o julgamento. General Peternelli, ressaltando aqui as melhorias do governo Bolsonaro, certamente Vossa Excelência faz parte disso, quando vota qualquer tipo de projeto de lei com relação à segurança pública, nessa redução de 22% no número de homicídios. Parabéns, general. Nas pautas da economia e agora também na questão da reestruturação das carreiras militares. Um assunto polêmico, mas que certamente está em boas mãos com Vossa Excelência. Obrigado por ter vindo de surpresa. Sempre bem-vindo. Vamos lá, vou chegar nos CACs. Depois o Gil Diniz. Estou quase chegando no final, hein, gente? Vai dormir não, hein? Falando aqui do gabinete do ódio. Você vê, né? Eu fico pensando, o pessoal de 32... pegando em armas para ir contra um governo autoritário. Eu fico pensando um pouquinho antes, nos anos 40, quando o Brasil mandou a Força Expedicionária Brasileira para o norte da África e depois para combater na Itália, a molecada que não devia ter nem um coturno do tamanho do pé, atravessando o oceano com um sacão nas costas, sem saber se ia voltar para casa ou o que ia encontrar pela frente, se alguém falasse para ele que menos de um século depois, o perigo, a coisa mais temida no Brasil seriam os memes. E ainda, faz meme. E ainda tem o seguinte, né? Matérias jornalísticas que chegam e jogam uma bomba extra. Descobrimos que no grupo do gabinete do Eduardo Bolsonaro existe o grupo do ódio. Pessoas responsáveis por fazer memes da Peppa Pig. Pessoas responsáveis por fazer meme tem que dar um choque de realidade e levar numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas para saber o que é, na prática, perigo. Pelo amor de Deus, gente. Vocês aí ficam fazendo meme com um coleguinha do futebol, é crime, hein? Vai dar cadeia, hein? É ridículo. É tão ridículo que não dá nem para começar a tentar justificar. Vamos ver se vocês vão lembrar desse vídeo. Esse pessoal que fica reclamando do meme, né? É tudo incomodadinho, tudo incomoda, tudo dói, tudo não sei o quê. Lembrou, brasileirinhos? Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer meme mesmo. Você acha que eu vou ficar falando, eu não sou fascista, eu não sou nazista é ele, fascista é ele. Tem que dar uma zoada nessa galera, poxa. Até eles caírem no ridículo que é defender as bandeiras que eles defendem, que não se sustentam em pé. Eles sabem que não se sustentam em pé. Tanto que, quantas vezes a gente não vai numa audiência pública ou tem algum evento conservador, numa universidade principalmente, quando eles veem que eles têm força, o que eles fazem? Querem acabar com o evento. Eles não querem debater, não querem pluralidade de ideias. Eles só utilizam esse argumento quando é para tentar enterrar um projeto nosso como Escola Sem Partido. Outro dia eu estava vendo o Leandro Carnal falando os argumentos do Escola Sem Partido para exatamente detonar com um projeto de lei. O Escola Sem Partido, ele serve para trazer a pluralidade de ideias para as escolas. Ele serve para acabar com o monopólio intelectual de esquerda. Poxa, você sai de uma escola
sabendo Karl Marx, sabendo Foucault por vezes, mas nunca ouviu falar em Karl Popper, Adam Smith, ou Olavo de Carvalho, que seja, ninguém. É por isso que é muito comum eles terem certo apoio nas universidades. Porque nas universidades, os jovens, via de regra, não são todos, tá? Muitas das vezes não trabalham, apenas estudam. Então eles acreditam naquela falácia que o professor fala para ele. Por quê? Porque ele não tem exata noção de como é que é o mundo. Quando ele sai da universidade, entra no mercado de trabalho, ou quando ele começa a passar sozinho, onde ele tem que trabalhar para pagar as contas dele, rapidinho ele detona com aquele professor maconheiro. Rapidinho ele aprende que o mundo não é só amor e vamos resolver tudo. Faça amor, não faça guerra. Sempre utilizando uma frase de efeito para tratar de temas complexos. A gente não vai cair nessa. E é por isso, Douglas, conta comigo para dar um giro por São Paulo. Conta comigo, todos vocês, Gil, Valéria, Fred, para a gente fazer eventos e levar essa verdade para as pessoas. Se a televisão não leva, nós levaremos. E nós levaremos também na internet. E olha que engraçado, né? Essas coincidências da vida. De repente, se o Gil tivesse saído pelo outro lado do shopping, nunca teríamos nos conhecido. Tem coisas que só Deus, tem coisas que Deus coloca na nossa vida para colocar adiante. Eu não acredito nessas coincidências, não. Eu lembro aqui da facada no Jair Bolsonaro, em que 5 minutos, talvez mais, os médicos falavam, em poucos minutos de atraso, ele teria chegado morto no hospital, porque não haveria mais sangue para o coração bombear, teria parada cardíaca. É por isso que muitas das vezes criticam os colegas da Polícia Federal que estavam fazendo aquela segurança, mas na verdade eles têm que ser elogiados, porque é difícil fazer a segurança do Bolsonaro, tá? Eu sei, não sei se vocês sabem, mas eu escuto todo mundo falando, seu pai é maluco, seu pai vai para o meio da multidão, fala para o seu pai parar de fazer entrevista na saída do Palácio da Alvorada, vai aparecer um louco lá, vai dar outra facada, vai dar um tiro. Mas é difícil fazer a segurança do presidente. Naquele momento ali ele saiu de surpresa, nada programado. Mas Deus quis que aquela facada passasse a 1 milímetro da veia cava, uma veia grossa, que os médicos falavam também que se tivesse pego essa veia, a hemorragia seria tanta que ele não teria sobrevivido. Alguns minutos a mais, não teria sobrevivido. Chegou no hospital uma equipe de médicos, inclusive com especialista na Santa Casa de Juiz de Fora, preparado, parecia que estavam prontos para receber o Jair Bolsonaro. E ele fala que naquele momento, ele se deu conta que seria eleito. Que naquele momento, ele percebeu que a única saída para ele não ser eleito seria matá-lo. E no caminho do hospital, ele sentiu os mesmos sintomas que certa vez um esfaqueado também sentiu. Um esfaqueado que ele socorreu durante um assalto no Rio de Janeiro nos anos 80. Um formigamento na ponta dos membros. E ele pergunta, ele mesmo fala, né? Ele teve uma conversa com Deus. Se eu tiver alguma missão para cumprir aqui na terra, deixa que eu cumpro. Se não, pode me levar. A coisa foi muito séria. Graças a Deus ele foi eleito e está aqui cumprindo essa missão com o apoio de vocês. Muito obrigado. Calma aí, gente, só faltam 2 horas de discurso, calma aí. É bacana isso de ser homenageado, né? Você fala, todo mundo escuta, todo mundo sentadinho, né, Ortiz? Valeu, pessoal. Mas eu tô quase acabando. O Gil falou aqui do Jornal Nacional. Eu também. A primeira vez que eu apareci no Jornal Nacional, eu lembro, alguém falou anteriormente, foi o Douglas aqui, falou da questão das 10 medidas de combate à corrupção. As 10 medidas de combate à corrupção, que é uma pauta popular, apoiada por procuradores do Ministério Público, quando ela chegou no Congresso, ela chegou como um projeto de combate à corrupção. Mas o senhor Frankenstein operou nesse projeto e estava saindo como um projeto para controlar juízes,
procuradores, promotores e os nossos colegas policiais, principalmente da Polícia Judiciária. O que eu fiz? Impetrei mandado de segurança. O ministro Fux nos concedeu a liminar. Salvamos a Lava Jato. E o Jornal Nacional falou da matéria e não botou a minha cara. Talvez por falta de imagens, né? Não tinham imagens salvas. Mas a minha imagem apareceu no Jornal Nacional pela primeira vez, quando uma senhorita chamada Patrícia Leles, famosa pela sua carreira caluniosa junto à polícia, acostumada a falar dos outros sem provar nada, quando ela foi me acusar de ameaçá-la. Coincidência, né? Ela recebeu mensagens do Telegram no mesmo momento em que ela estava preparadinha para fazer uma filmagem. Uma filmagem tão perfeita que parece que a câmera, o celular ou a câmera, estava num tripé. E ela conseguiu teclar comigo na hora, antes que eu, nefastamente, pudesse deletar as mensagens. Patrícia Leles, Patrícia Leles é uma salva de palmas. Patrícia Leles. Devo a ela a minha primeira aparição no Jornal Nacional. E olha que coincidência, prezado desembargador. No mesmo momento em que eu apareci no Jornal Nacional como a pessoa que ameaçou, não a Patrícia Leles, porque se eles falassem Patrícia Leles, todo mundo ia saber a golpista que era, né? Todo mundo, eles falaram que foi ameaçando uma jornalista. Nesse mesmo momento no Jornal Nacional, quem apareceu? Quem? Jair Bolsonaro, sendo acusado de racismo, porque ele tinha falado há 1 ano atrás que se encontrou com um quilombola e brincou com ele, falando que ele pesava 8 arrobas. Meu Deus do céu. Não dá para acreditar na Globo, né, gente? Vamos combinar? Tá complicado de acreditar na Globo, né? Grupo Globo, da época, que fez aquela matéria contra a minha esposa, vai lhe lembrar também. Mas, Gil, não baixa a cabeça não, a vida é assim mesmo. É porradaria. Isso daí é prova de que você está se destacando. Todos que chegam ao lado do presidente tomam essa porrada. Eu, você, Hélio Negão. Todo ministro, cada hora tem um numa capa. Eu lembro na Veja e Época, normalmente, né, são as revistas que mais saem aí, a cara do ministro Abraham Weintraub com o nariz de palhaço, depois o Ernesto Araújo, depois o Moro com aquele busto de cimento esmoronando. Tentaram afastar o Moro do Bolsonaro, não conseguiram. Tentaram afastar o Abraham Weintraub, tentaram afastar o Ernesto Araújo, agora miram um pouquinho também no general Heleno, e não falam de nada, não falam das ferrovias que a gente está retomando depois de décadas paradas, não falam da retomada do crescimento, não falam do KC-390, não falam de nada, não falam da viagem do presidente à China, o nosso maior parceiro comercial. É impressionante, só que a população está acordando. Dá uma olhadinha aí no Twitter, por exemplo, vamos lá, do Reinaldo Azevedo, nosso Reinaldo Azevedo queridíssimo, a pessoa que era a favor da Lava Jato, até a Lava Jato chegar perto demais no Aécio Neves. E aquela relação dele com a irmã do Aécio, em que ele tenta dizer que era com uma fonte de informações, na verdade a gente sabe, muito dificilmente, né? Provavelmente uma suspeita muito forte de, na verdade, ser a sua fonte de pagamento. Porque da noite para o dia ele passou a ser um crítico da Lava Jato. Engraçado, né? Curioso. Aí você entra no Twitter dele. Quantas curtidas que ele tem? Quantos retweets ele tem? O cara tem um espaço tremendo na rádio. Aí você olha, dá até pena, cara. Você olha do Joaquim Teixeira, dá um banho no tio Rei. Você olha, Oi Luiz, Henrique. Mas quem? Me ajuda aí. Edson Salomão, que eu estou seguindo aqui nas redes sociais, manda muito bem nas redes sociais, Edson, parabéns. Tá vendo como é que vale a pena fazer a verdade e fazer meme? Passando pro Douglas, né? Era para eu estar na Ásia ou no Oriente Médio, mas infelizmente essa confusão toda do PSL me obrigou a ficar aqui. E você falou muito bem, né? Às vezes as pessoas ficam falando: você fala amém para tudo do Bolsonaro. Que o Bolsonaro falou, você já está lá elogiando e batendo palma, você é um bolsominion. Reparem só, essas pessoas que dizem isso nunca elogiam um presidente. E você pode falar: não, olha só, aí você
Algumas pessoas ainda caem na besteira, se deixam levar por esse discursinho, aí dá uma criticada no Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro... Não, eu não sou isentão não, eu já até critiquei o Bolsonaro com relação a isso. Esse cara que está de sacaneando de bolsominion, ele vai pegar outra coisa para dizer. Ah, mas você não criticou o Bolsonaro com relação àquilo? Então não caiam nessa balela não. Mais uma vez, façam o certo. Sejam fiéis aos seus valores, ao que o seu pai e sua mãe te ensinou. Não se deixe levar por essa narrativa, por esse discursinho não. Porque essas pessoas só querem fazer o quê? Tirar o presidente de lá. E as narrativas são muitas, né? Agora está a narrativa do gabinete do ódio. Meme, né? O crime do século. E o Tiririca, ele fala uma frase que, de certa maneira, não deixa de estar errada. Ele fala, deputado trabalha muito e produz pouco. Primeira parte, trabalha muito, verdade. Produz pouco. Não é bem assim. A diferença é que é difícil você conseguir mensurar, é difícil você conseguir medir o resultado do seu trabalho. Eu não sei quantas pessoas vão sair daqui convictas daquilo que eu falei. Eu não sei quantas pessoas vão sair daqui e vão votar em mim em 2022. Mas a gente tem que... Obrigado. Mas a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. No livro do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, na primeira página tem lá uma frase do Tenente Siqueira. A pátria tudo se deve dar sem nada pedir em troca, nem mesmo compreensão, nem mesmo fundo partidário, nem mesmo cargos. Então fica esse exemplo para a gente continuar rodando, falando lá na padaria, falando no jantar de família, falando como é que o Brasil está melhorando, não se deixando cair no discurso da esquerda, porque senão daqui a pouco a gente está elegendo um outro isentão que chega com uma conversa mole, uma conversa fácil e vai acabar levando o seu voto. Obrigado, Douglas, com relação às emendas também. Eu lembro, Raquel, aproveitar que você está aqui, o Hospital de Campinas das Mulheres, acho que foi no meu primeiro ano de mandato. Eu fiz uma emenda, talvez eu não acerte nos valores, mas eu acho que foi de 600 mil mais ou menos, 800. Eu fiz uma emenda de 800 mil para o Hospital das Mulheres de Campinas. Um grupo de professores da área de medicina, hein, gente? Fez uma moçãozinha de repúdio de um cantinho lá da universidade, se reuniram, fez uma moção de repúdio a mim, dizendo que eu era misógino e criticando o fato das emendas parlamentares. A Raquel correndo na Câmara dos Deputados, atrás de emenda parlamentar, porque para você conseguir colocar adiante hospital público, Santa Casa e etc., você sempre larga com um rombo milionário em que você tem que fazer telemarketing, rifa, emendas parlamentares, correr atrás de tudo para conseguir pagar os funcionários e ter um equipamento bom para atender a população. Aí o cara vai lá, que está lá no hospital, que recebe equipamento, recebe tudo, reclamando que o Eduardo Bolsonaro é misógino. E aí, para dar resposta para ele, eu repeti a emenda, eu botei acho que mais 600 ou mais 800 mil lá, só para eles passarem mais raiva. Para esse pessoal passar raiva, sabe o que você faz? Por exemplo, além dos memes, as feministas, quer deixar a feminista louca? Raspa o sovaco. Quer deixar a feminista louca? Abre a porta do carro para sua mulher, dá flores, paga o jantar, elas ficam doidas. Fala que é bonita, fala que tá magrinha. Prezado desembargador José Damião, legal, muito interessante as palavras do senhor também. Me fez lembrar que quando eu fiz direito lá na FRJ, me ensinaram na faculdade, mas parece que está errado. Me ensinaram o seguinte, que as relações sociais, elas vão mudando com o passar do tempo, naturalmente. O legislador, ele olha para o passado, ele olha para trás e vê, olha, as relações sociais mudaram, temos que adequar a legislação. E então o legislador faz a lei e aquela lei passa a proteger a maioria da sociedade que está fazendo aquele novo tipo de conduta, aquele novo tipo de relação social. Por que eu estou falando disso? Porque parece que hoje é o contrário.
Parece que hoje o legislador, ele se acha super poderoso, tem uma inteligência acima de vocês aqui, indivíduos da sociedade, e tenta moldar a nossa sociedade. Ele quer, ao invés de olhar para trás e adequar a lei, ele quer fazer com que a sociedade é que siga a lei. E aí vem os mais diversos absurdos. Vou pegar um exemplo. O Estado acha que pensa mais do que você, e em alguns estados já tem uma lei estadual que proíbe o saleiro na mesa, porque o sal faz mal. Tem alguns estados em que já estão caminhando, eles nunca fazem de uma vez só, é sempre a conta-gotas, tá, gente? Que de uma vez só fica muito na cara, pode angariar muita resistência. Então é só um pouquinho. Vamos começar só com uma segunda sem carne. Vamos começar daqui a pouco colocando nas escolas esse tipo de conduta, para amanhã... Já está acabando, pode deixar. Pô, 5 minutos fecha a casa? Pô. Por quê? O cara acha que foi eleito e pensa mais do que vocês. Você que tem que decidir se você quer fumar, se você quer comer carne, se você quer comer açúcar. O problema é seu, não é meu. O Estado não tem que interferir na vida privada de ninguém. A gente sempre lutou por um Estado menor. Então vamos nos ater a esse tipo de pauta. Finalizando aqui com o Edson Salomão, eu estava pensando num movimento para tentar inaugurar um movimento e começar a percorrer o Brasil. E eu pensei logo no movimento conservador. Um excelente nome. Acho que eu vou deixar isso de lado e em cada estado eu vou ali fazendo parte de um movimento, conversando, falando um pouquinho com as pessoas, levando um pouquinho do nosso trabalho. Parabéns pelo seu trabalho incansável. Uma pessoa que teve a maturidade de apoiar um colega, que é o Douglas Garcia, para a eleição. Não se ateve à questão egocêntrica para dizer que não, tem que ser eu o candidato. Quantas vezes a gente já não viu isso aí acontecer, Gil? Pessoas que têm o mesmo ideal, mas que no momento da eleição os dois tentam ser candidatos. E é complicado às vezes você dirimir esse conflito. Então parabéns pela maturidade, Edson. E quem sabe aí, vamos conversar aí sobre a Prefeitura de São Paulo, porque olha, o que nos interessa... O que nos interessa é fazer bonito. E fazendo a verdade, a gente chega lá. O maior exemplo disso é o nosso líder Jair Bolsonaro. Agradecer aqui ao vídeo, ao Smith Reis, a Cris Tonieto, Carla Zambelli, Ana Carolina Campagnolo, a Casey Dillon. Quem conseguiu o vídeo da Casey Dillon? Estava pescando lá nos Estados Unidos. Vocês foram incomodar a menina lá nos Estados Unidos? Segredo. Segredo? Segredo de fonte. Tá jogando nas duas frentes, Douglas? E também agradecer ao nosso robô, como é que é? O Kodak. O Luciano Hang foi convocado para a CPMI da Fake News. Ele já falou que vai levar os seus robozinhos. Luciano Hang, uma salva de palmas para ele também. E ao André Fernandes, deputado estadual mais votado do Ceará. O vídeo dele não está aqui, mas também aconselho a seguir nas redes sociais, que é um jovem que cada vez se mostra uma referência, uma pessoa aguerrida aos seus ideais. Sigo ele e é muito gratificante. Inclusive, estou para compartilhar um vídeo dele sobre uma interferência política dentro de uma escola lá no Ceará. Então, meus caros, agradeço a todos vocês que tiveram até a paciência de estar essa hora aqui conosco, finalizando aqui falando um pouquinho dos CACs. Se eu pudesse redigir os decretos do COLOG, ou mesmo de outras entidades governamentais, eles seriam diferentes. Eu só peço um pouquinho da compreensão, porque muito é trabalho de bastidor. Não adianta nada o presidente fazer um decreto e depois ele ser derrubado pelo Senado, como ocorreu com o primeiro decreto. A gente tem que ir aos poucos, é difícil. E dentro do governo, a gente tem vários fatores. Tem pessoas que pensam igual a mim, pessoas que não concordam 100% do que eu falo, mas, no final das contas, a gente tem que ter em mente que estamos no momento de colocar adiante as pautas dos atiradores, o porte para o atirador, que, na minha opinião, já está dentro da Lei 10.826, mas é preciso ir aos poucos, mas certamente a gente vai vencer essa batalha. Se Deus quiser,
Deus quiser não, né? Já está acontecendo. Se a gente comparar o primeiro ano de governo Bolsonaro, prezado Farias, com o primeiro ano do governo Lula, a gente vai ver uma diferença bizarra. Enquanto que em 2003 os mensaleiros estavam aprovando o Estatuto do Desarmamento, agora em 2019 a gente não tem mensalão e a gente está discutindo pautas a favor do armamento, como foi os decretos que liberaram os calibres. E se Deus quiser, vai trazer para cá empresa estrangeira para produzir arma de fogo dentro do Brasil, para acabar com o monopólio da Taurus, para acabar com o monopólio da CBC Taurus, que eles dizem que não tem um monopólio, mas a gente sabe que há um monopólio velado. E pouco importa quem gosta ou não gosta de Taurus, quem gosta ou não gosta de outras armas. É uma questão de liberdade. A gente é que tem que escolher o que a gente acha melhor. Se a Taurus é boa para estar nas cabeças de venda nos Estados Unidos, por que ela poderia temer então a concorrência aqui no Brasil? E não faltam produtores querendo produzir aqui. Já falei, fiz live com o pessoal da Sig Sauer. Quero retornar a colocar energia aí nisso. Não para favorecer uma empresa, mas para favorecer o consumidor. Que a gente sabe que quando há concorrência, há melhoria no produto e o seu barateamento. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Beal. Obrigado, Raquel. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente. Pessoal da Praia Grande, Panchorra. Pessoal da Monarquia. Sumaré. Pessoal do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, pessoal de Franca, Atibaia, Rio Verde, muito obrigado a todos vocês. E lembrando, Brasil acima de tudo. Muito obrigado, boa noite, São Paulo. Esgotado o objeto da... Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.